nós queremos em nós esse novo Pentecostes, nós precisamos entrar nesse ventre espiritual mariano, nós precisamos entrar nesse útero espiritual de Nossa Senhora, para que o Cristo seja gerado em nós, e para que nós sejamos esses novos homens e mulheres, para realizar aquela profecia da Virgem Maria em Fátima: por fim o meu coração imaculado triunfará. E o que é o triunfo do coração imaculado da Virgem Maria? É esse novo Pentecostes, é essa última onda de avivamento que vai preparar a igreja e o mundo para a vinda de Jesus. Por isso nós queremos entrar no coração imaculado dela, por isso que nós nos consagramos a ela, por isso que nós fazemos cenáculo, por isso que nós lemos as mensagens de Nossa Senhora, e aí nós vamos entendendo as coisas. O Papa Francisco aprovou a canonização de uma beata da igreja, que eu não sei se você conhece, mas tem o nome de Beata Helena Guerra. Logo, logo, ela será canonizada como santa da igreja. A Beata Helena Guerra, ela é conhecida também como a apóstola do Espírito Santo. E a Beata Helena Guerra, ela tinha um dom espiritual chamado de locução interior. O que é uma locução interior? Quem sabe o que é uma locução? Locução interior é uma voz que a pessoa escuta na alma, entende? Não é pelos ouvidos, não é pelos sentidos, é uma voz na alma, na qual a pessoa, agraciada com esse dom, recebe mensagens de Jesus, da Virgem Maria. É o caso, por exemplo, também do servo de Deus, o padre Stefano Gobbi. Quem que faz cenáculo aqui? Ele também está com seu processo de beatificação acontecendo. Então a Beata Helena Guerra, ela escutava Jesus com o dom da locução interior. E dentre tantas coisas que Jesus falava para ela, Jesus disse assim, que a igreja ainda não conhece suficientemente o Espírito Santo. Quem aqui quer conhecer o Espírito Santo? Levanta a mão. Olha para a pessoa do lado aí. Vê se está com cara de frio ou com cara de fome. Pergunta para a pessoa do lado: você quer conhecer o Espírito Santo? Pode responder para ela. Então esse era o lamento de Jesus para a Beata Helena Guerra. Ele lamentava que a igreja ainda não conhece suficientemente o Espírito Santo. E quando aqui eu estou falando igreja, vocês entendem, são os membros da igreja. Jesus lamenta que os membros da igreja não conheçam o Espírito Santo. Aí talvez você me pergunte assim: mas padre, nós somos da Renovação Carismática Católica. Quem é carismático aqui, levanta a mão. Talvez você me pergunte assim: mas padre, nós somos da Canção Nova. Como que a gente não conhece o Espírito Santo? Olha, eu sei que muitos aqui, inclusive eu, já tivemos experiências profundas com o Espírito Santo, sim ou não? Mas vamos pensar o seguinte, gente: nós estamos falando de uma igreja na Europa no século XIX. Lá ainda não tinha renovação carismática, lá ainda não tinha grupo de oração como nós conhecemos hoje, lá não tinha Canção Nova, lá não tinha Shalom, lá não tinha as comunidades de vida de aliança que nós conhecemos hoje. E fora isso, existe um problema histórico que é o seguinte: mais ou menos no ano 1000, quando a igreja católica e a igreja ortodoxa se separaram, né? O que aconteceu?
Enquanto os católicos, unidos a Roma, ficaram mais focados na pessoa de Jesus, os ortodoxos ficaram mais focados na pessoa do Espírito Santo. Resultado, os católicos foram falando cada vez menos a respeito do Espírito Santo. Tanto que, na teologia da época, da Beata Helena Guerra, muitos teólogos chamavam o Espírito Santo de o grande desconhecido. Pergunta para a pessoa do lado: quem é o Espírito Santo para você? Conhecido ou desconhecido? Pode responder com sinceridade. E escuta o lamento de Jesus: a igreja ainda não conhece suficientemente o Espírito Santo. É o que Jesus falava para a Beata Helena Guerra. E Jesus pediu mais ainda dela. Jesus pediu que ela escrevesse uma carta ao Papa da época, que era o Papa Leão XIII, pedindo que o Papa falasse mais à igreja a respeito do Espírito Santo. Só que sabe o que a Beata Helena Guerra fez? Ela amarelou. Ela ficou com medo, ela ficou com receio, ela ficou pensando assim: vai que o Papa ache que eu sou uma freira louca, né? Não escreveu a carta. Só que a Beata Helena Guerra não contava que no convento dela também a cozinheira recebia locução interior de Jesus. Aí tinha um dia que a Beata Helena Guerra estava lá na cozinha, e a cozinheira chegou para ela assim: Jesus está falando que é para a senhora mandar a carta mesmo, viu? Aí esculhambou com a cara dela, né? Ela não teve escolha, ela escreveu a carta. Ela trocou cartas com o Papa Leão XIII, e essas cartas estão publicadas num livrinho que se chama Escritos de Fogo. Quem conhece? E aí o Papa, quando leu as cartas de Helena Guerra, ele fez duas coisas. Primeiro, ele escreveu 2 documentos teológicos sobre o Espírito Santo, o que na época foi uma revolução espiritual. Segundo, o Papa, junto com os cardeais, consagrou o século XX como século do Espírito Santo. Você é carismático, sim ou não? Sim. Sabe por que você é carismático? Sabe por que existe renovação carismática católica? Porque o Papa Leão XIII consagrou o século XX ao Espírito Santo. Por isso nós estamos aqui hoje. Aí o que aconteceu? No último dia do século XIX, qual que é o último dia do século XIX? Quem que sabe? 31 de dezembro de 1900. O século não começa no ano 0, começa no ano 1. O último dia do século XIX é o dia 31 de dezembro de 1900. Muito bem. Nesse dia, deixa eu ver se você entendeu qual dia que eu estou falando. 31 de dezembro de 1900, 11 horas da noite, o Papa no Vaticano consagrava o século XX ao Espírito Santo. Que horas que eu falei? 11 horas da noite. Guarda essa informação, tá bom? Ao mesmo tempo, enquanto isso, nos Estados Unidos, na cidade de Kansas, em uma igreja protestante, metodista, uma coisa começava a acontecer. Mas primeiro deixa eu abrir um parêntese aqui, junto com vocês. Eu pergunto e você responde. Quem aqui é católico? Levanta a mão. Quem aqui tem protestante na família? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Vamos lá. Pergunta: um protestante, ele pode chegar no céu, sim ou não? Vamos ver. Quem que acha que sim, levanta a mão. Quem que acha que um protestante não pode se salvar? Quem que está em dúvida?
Quem que pede ajuda aos universitários? Quando nós temos uma dúvida doutrinária, qual livro a gente procura para solucionar? Catecismo da Igreja Católica. Então, no número 846 e 847 do Catecismo, depois você vai conferir em casa, diz o seguinte: que uma pessoa que não pratica a fé católica, ok? Seja ela protestante ou outra religião, se essa pessoa busca a verdade e o bem, de coração sincero, e não conhece a fé católica por falta de oportunidade, talvez porque ninguém apresentou a fé católica para ela de maneira clara, ou talvez até tenham apresentado, mas já fizeram lavagem cerebral na cabeça dela. Mas se essa pessoa, sem culpa, ela busca a verdade e o bem, ela pode se salvar. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês: lá no céu ela vai ser recebida por Nossa Senhora, e lá no céu ela vai ser católica junto com a gente. Resumo da história: no céu só tem católico. Só que muita gente descobre que é católico só quando chega lá, tá entendendo? Então, nesse sentido, um protestante sincero que busca a verdade e o bem, ele pode se salvar, não por ser protestante, mas apesar de ser protestante. Fecha parênteses. No ano de 1900, nos Estados Unidos, alguns protestantes metodistas se reuniram durante 5 meses numa casa de retiro para estudar a Bíblia, para orar juntos, para partilharem e para encontrarem na Bíblia o caminho para ser cheio do Espírito Santo. Esse grupo de protestantes entrou no retiro em outubro de 1900. Pergunta: esses protestantes metodistas buscavam a verdade de coração sincero? Sim ou não? A gente não pode ver o coração das pessoas, ok? Mas a gente pode fazer raciocínios a partir dos fatos. Primeiro fato: os Estados Unidos é um país protestante. Então aquelas pessoas provavelmente não tiveram a oportunidade de conhecer a fé católica como nós tivemos, ok? Outra coisa: imagina ficar 5 meses em retiro espiritual. Gente, nem nós fizemos isso na vida, né? Então, possivelmente, apesar de serem protestantes, eram pessoas que talvez buscassem mais a verdade do que nós. Eles entraram naquele retiro a partir de outubro. Aí olha só o que aconteceu. No último dia do século, qual que é o último dia do século mesmo? 31 de dezembro de 1900. Às 7 horas da noite, esses protestantes metodistas testemunham que começou a acontecer ali um avivamento espiritual. Presta atenção na ideia. Enquanto o Papa no Vaticano, às 11 horas da noite, consagrava o século XX ao Espírito Santo, pelo testemunho de protestantes, um mover espiritual começava a acontecer nos Estados Unidos às 7 horas da noite. Eu não sei se você sabe, existe uma coisa que se chama fuso horário, que é o seguinte: enquanto em Roma é 11 horas da noite, nos Estados Unidos é 7 horas da noite. O Papa consagrava o século e um mover espiritual começava a acontecer em outro lugar do mundo. Jesus prometeu: o que ligares na terra será ligado no céu. Mas Jesus não disse aonde a graça cairia. E mais ainda, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, nós vemos que na casa de Cornélio, o Espírito Santo descia sobre os pagãos
que ainda não eram batizados. Presta atenção nisso. Se o Espírito Santo pode vir sobre pessoas que ainda não são nem batizadas, o Espírito Santo também pode agir fora dos limites visíveis da igreja, desde que isso seja para o bem da própria igreja. Jesus prometeu a Pedro que ligaria no céu o que ele ligasse na terra, mas Jesus não disse aonde a graça iria cair. E aí começou, pelo testemunho deles, um mover espiritual ali, na igreja metodista, que passou para a igreja presbiteriana, que passou para a igreja pentecostal, que passou para a congregação cristã, que passou para a Assembleia de Deus, que passou para a igreja batista, e que a partir do ano de 1967, em Duquesne, foi acontecendo entre os católicos com o nome de renovação carismática. Aí talvez você me pergunte assim: mas padre, isso quer dizer que o avivamento dos cristãos começou entre os protestantes? Não, o avivamento dos cristãos começou com duas pessoas, Beata Helena Guerra e Papa Leão XIII. O avivamento dos cristãos começou na igreja católica, passou pelo protestantismo, mas não começou no protestantismo, começou na igreja católica. E por isso nós estamos aqui hoje. Gente, olha só, algumas coisas os nossos irmãos protestantes já entenderam, e outras coisas eles ainda não entenderam. Veja só, os nossos irmãos protestantes, alguns deles falam que existem 3 ondas de avivamento no século 20. Lembrando daquele versículo de Efésios que fala assim: Deus age acima de todos, por todos e em todos. Repete comigo isso: Deus age sobre todos, por todos e em todos. Então, para esses protestantes, a primeira onda de avivamento que aconteceu ali no ano de 1900 em diante, era focada nessa palavra Deus sobre todos, ou seja, Deus que está sobre nós, a experiência do louvor, Deus sobre todos. A primeira onda de avivamento que nasceu dessa experiência do louvor. Depois uma segunda onda de avivamento por volta de 1950, e foi dessa onda que a renovação carismática católica surgiu, que está focada na palavra Deus por todos. Então, Deus que age por nós, Deus que age a nosso favor, por meio dos carismas, dos milagres, das curas. Por isso que essa segunda onda de avivamento está muito focada na questão dos carismas do Espírito Santo. Mas agora esses protestantes falam também que existe uma terceira onda de avivamento. E aí existe uma divergência dentro do próprio meio protestante, porque enquanto para alguns protestantes a terceira onda do avivamento seria a teologia da prosperidade, o que não é, porque a teologia da prosperidade é uma falsificação do evangelho. Você sabe o que é a teologia da prosperidade? É aquele negócio assim: ô meu irmão, entrega a tua vida para Jesus e você vai ficar milionário. Ó gente, faz 20 e poucos anos que eu entreguei minha vida. Todo dia eu olho minha conta, ver se caiu dinheiro. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês: Jesus não morreu para nos dar dinheiro, Ele morreu para nos dar o céu. Então a terceira onda de avivamento não é nada de teologia da prosperidade, entendeu? Para outros protestantes, aí sim nós podemos considerar essa terceira onda do avivamento, baseada na palavra Deus em todos, é o seguinte: é um grande derramamento do Espírito Santo que acontecerá na face da terra e que vai produzir não somente sobre nós, não somente por nós, mas que vai produzir
em nós uma transformação. Vai gerar a face de Cristo na nossa alma. Nós estamos falando aqui não somente de uma presença ontológica, o que já acontece pelo nosso batismo, mas nós estamos falando aqui dessa terceira onda do avivamento como uma grande onda de santidade derramada sobre a igreja, em que o Espírito Santo nos fará homens novos, mulheres novas, para uma nova terra que virá. Muito bem, essa transformação espiritual com uma onda de santidade que nunca houve na igreja e no mundo, é o que inclusive muitos protestantes esperam como a terceira e última onda do avivamento. Agora eu repito para você, algumas coisas os protestantes já entenderam, outras coisas eles ainda não entenderam. E sabe o que eles não entenderam ainda? É o seguinte: para ser gerada a face de Cristo em nós, para nós sermos esses homens e mulheres novos, quem aqui quer fazer parte dessa transformação, levanta a mão. Então presta atenção nisso. Para nós sermos outros Cristos, para nós termos em nós a face de Cristo, para nós sermos esses homens e mulheres que amadureceram espiritualmente por graça do Espírito, para que nós possamos olhar uns para os outros e ver Jesus uns nos outros. Muito bem, o que os protestantes não entenderam ainda é que para ser gerada a face de Cristo em nós, é preciso de uma mãe que gere o Cristo em nós. E isso eles não entenderam ainda. E olha, quando eles entenderem isso, quando eles verem a importância de Nossa Senhora, a necessidade dela na nossa vida espiritual, os protestantes vão correr para o colo de Nossa Senhora. Mas nós já sabemos disso, sim ou não? Por isso, se nós queremos em nós esse avivamento, por isso, se nós queremos em nós esse novo Pentecostes, nós precisamos entrar nesse ventre espiritual mariano, nós precisamos entrar nesse útero espiritual de Nossa Senhora, para que o Cristo seja gerado em nós, e para que nós sejamos esses novos homens e mulheres, para realizar aquela profecia da Virgem Maria em Fátima: por fim o meu coração imaculado triunfará. E o que é o triunfo do coração imaculado da Virgem Maria? É esse novo Pentecostes, é essa última onda de avivamento que vai preparar a igreja e o mundo para a vinda de Jesus. Por isso nós queremos entrar no coração imaculado dela, por isso que nós nos consagramos a ela, por isso que nós fazemos cenáculo, por isso que nós lemos as mensagens de Nossa Senhora. E aí nós vamos entendendo as coisas. Se no século 20 a primeira onda do avivamento começou de fora para dentro da igreja, começou nas periferias da igreja, começou no meio protestante, o processo que aconteceu, se a primeira onda do avivamento começou de fora para dentro da igreja, a última onda do avivamento é o contrário, vai começar de dentro para fora. O núcleo espiritual da igreja, que reproduz em uma criatura toda a santidade de Cristo, é a Virgem Maria. A última onda de avivamento vai começar por Nossa Senhora. Ela é a mãe que une os seus filhos. E sabe de uma coisa? Ela mesma explicou ao Padre Gobi que no tempo do triunfo do coração imaculado dela,
não vai mais haver divisão entre os cristãos. Ela disse ao Padre Gobi, no tempo do triunfo do coração imaculado dela, vai haver uma nova unidade cristã. Os cristãos novamente viverão em unidade. Por isso que nesse tempo maravilhoso que Nossa Senhora tem preparado para nós, não haverá divisão entre os cristãos. Sabe por quê? Porque todos serão católicos. E ela vai trazer de volta. Fala para a pessoa do seu lado: a mãe está trazendo de volta. A mãe está trazendo você de volta. Não é só os protestantes que têm que voltar, nós também precisamos voltar a muitas coisas. Nós também precisamos voltar à vida espiritual. Nós também precisamos voltar à radicalidade de vida que o Padre Joaquim pregava aqui no momento anterior. Nós também precisamos voltar para a vida de oração, para as virtudes, para os dons do Espírito Santo. E Nossa Senhora quer nos trazer de volta. Por isso que eu escrevi esse livro que nós publicamos há 2 semanas atrás na Canção Nova, que se chama A Hora de Maria. E eu quero encerrar esse momento, antes de nós fazermos a nossa oração, partilhando com você algo que eu escrevi, e diz assim, está no livro A Hora de Maria: chegamos, pois, no tempo em que a Virgem Maria deve brilhar como jamais brilhou. Isso quem disse foi São Luís Maria Grimond de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção. Poucas pessoas fazem essa relação, mas a palavra brilhar é sinônimo de aparecer. Não estaria aqui São Luís profetizando uma intensidade de presença inédita da Virgem Maria, por meio de suas aparições, que se multiplicariam progressivamente a partir do século XIX? Qual a finalidade desse aumento extraordinário das aparições marianas? O próprio São Luís parece responder, quando ele comenta da missão da Virgem Maria em preparar a vinda do seu Filho. Vamos ficar de pé. Você vai erguer seus braços ao céu e você vai declarar isso. A Virgem Maria, fala bem alto, a Virgem Maria é aquela que vem antes para preparar a vinda de Jesus. O tempo do Espírito Santo é o tempo da Virgem Maria. A hora do Espírito Santo é a hora de Maria. Por isso agora nós entramos no cenáculo. Nós entramos no coração de Maria. Nós entramos no útero da Virgem Maria para receber o Espírito Santo, para receber o novo Pentecostes, para receber a última onda do avivamento que vai preparar a vinda de Jesus. E nós vamos cantar: em verdade te digo, porque nós queremos nascer de novo. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Pega seus braços.